Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais um 4Cast, o podcast da 4 Tecnologia, e hoje a gente está no 4Cast de número 16 e aqui ao meu lado hoje, que história é essa, velho? O que você fazendo aqui? Ah, cara, hoje não é o Otávio, hoje o Otávio me mandou para representar um pouquinho. Bicho, Otávio, não faz isso não, mas é assim, de uma certa forma, isso aí foi pedido do público. Exatamente, o público que é o estagiário, cara. Cara, você sabe o estagiário está aqui. Você sabe que você é um cara famoso agora, né? Você cara, descobriu isso no lançamento do meu livro, não foi? É. No lançamento do seu livro, quando as pessoas me pararam assim, eu tava subindo a escada... Só pra você saber que aquela ali é a sua câmera. Ah, tá. É porque eu tô olhando pra você, que isso é mais legal. Eu tava subindo a escada rolante, pô, aquele estagiário, aí o Otávio falou, é ele mesmo, bichão, e pode falar com ele que ele é de verdade. Cara, e hoje a gente está aqui, a gente tem a honra de receber Carlos Augusto Jorge Marques, vulgo Carlão. Opa. Mais conhecido como Carlão. Beleza. Deixa eu apresentar para vocês. Olha só a apresentação do meu convidado aqui. Carlos Augusto Jorge Marques é Senior Account Executive na Microsoft. Com vasta experiência no setor tecnológico, trabalhou em empresas destacadas como Ministério da Saúde, DataPrev, Ingram Micro e LANLink Informática. E hoje você está na função de Account Executive na Microsoft, Carlão. É isso aí, cara. Caraca. Prazer estar aqui, é o cara que eu admiro pra caramba, a 4, uma empresa também que é parceira há muito tempo, mesmo antes de eu... Puxa seu microfone um pouquinho, querido. De eu trabalhar na Microsoft. E, tô super feliz de receber esse convite, cara. Eu também sou fã aí do estagiário sênior aí. Ah, o Stag Sênior é o apelido que a gente deu. Stag Sênior. Foi ele? Foi. Stag Sênior, sou fã demais aí do trabalho. O trabalho estagiário ali só a chamada mesmo, porque é realmente top. E, cara, eu tô super feliz de estar aqui, de verdade, assim. Eu tava comentando mais cedo com o Theo, né? Participei de um podcast na pandemia, nesse mesmo formato aqui, mas eu tava online, cara, por conta da... Quer dizer que esse é o primeiro podcast, assim? Presencial, ainda legal, mais com a fera aqui, então, putz, obrigado aí, cara. E esse podcast aqui, ele tem uma característica, Carlão. É um podcast de amigos. Então, a gente tem recebido os nossos amigos aqui e... Quando eu fiz o convite para você ali, eu fiz com o meu coração alegre, porque a gente tem uma trajetória muito legal de trabalho juntos, e nada mais justo do que contar essa trajetória de sucesso sua, junto a todas as empresas que você atua hoje, e destacar um pouco dos principais pontos que você exerce a nível de função hoje na Microsoft, e contar um pouco dessa experiência. Gostaria que a gente desse... o pontapé, assim, do início mesmo da sua trajetória, como se deu isso? Perfeito. Cara, eu assim, sendo bem rápido, né, eu sempre quis trabalhar com algo que fosse voltado à tecnologia, né, então comecei lá, queria ser piloto de avião, depois queria ser brigadeiro, aí depois eu fui, cara, eu acho que era eletrônica, aí depois veio a informática, então... Boa. Meu pai me deu um primeiro curso de informática, introdução ao processamento de dados, aí eu falei, cara, é isso aqui. Aí me formei em processamento de dados há muito tempo, aí comecei já rapidamente a atuar na área, então fui estagiário ali do Banco do Brasil, logo na sequência eu recebi um convite para trabalhar na CTIS ainda, hoje sonda, né? E aí eu atuei lá no TSE, fui especialista de urna eletrônica e, cara, troquei urna eletrônica tomando tomatada lá e no meio assim do ginásio cheio e na época não era internet, trocava disquete, tinha lacre e o pessoal lá indignado e tomando porrada, e, enfim. E deu certo e tal. Depois trabalhei numa empresa, 7 anos numa empresa que era distribuidora exclusiva no Brasil de uma solução de Unified Messaging. Integrava correio de voz, RP, sistema de correio e fazia uma integração ali, né? Então foi bem legal, eu rodei o Brasil todo, conheci vários clientes, eu trabalhei ali no mercado financeiro, no setor privado, mas enfim, eu sou de Brasília, nascido e criado aqui, então ao longo da minha carreira toda, sempre trabalhei voltado muito para governo, principalmente o governo federal, né? E aí, cara, minha trajetória foi indo, né? Então aí eu acabei entrando também na LANLink, né? Tive 2 passagens pela LANLink, uma primeira eu cuidava dos clientes de Norte e Nordeste ali, eu ficava rodando ali nos principais contratos. Trabalhei em outras integradoras aqui de Brasília e, por fim, acho que é onde E assim, ao longo da minha carreira, sempre a Microsoft estava envolvida, né? Sim. Porque a gente tinha ali o AD, ali tinha o cluster fugir, ali, né? Do SQL e tal. Então, sempre estava envolvido nessas soluções de Unified Message, sempre tinha essa integração Microsoft ali envolvida, né? Legal. E, bom, enfim, aí eu
eu tava sempre na carreira Y ali, cara, será que eu viro um especialista técnico ou viro people manager, né? E fiquei ali, cara, agora eu vou ficar especialista em gestão de projetos, né? Aí tirei um monte de certificação. O que eu acho engraçado, só te cortando rapidinho, é porque você sempre flutuou muito bem nas áreas, né? Que você sempre atuou. Então isso é uma característica que você é de fácil se adaptar, né, com os desafios, né? Integradoras, né, Theo, elas aqui de Brasília, principalmente, elas trabalham muito com licitação. E as licitações, elas exigem por contrato que os profissionais que atuam precisam ter qualificações. Sim. Então a nossa carreira ali, ao longo do tempo, precisa ser gerente de projeto, tem que ter PMP. E aí, se você não tiver PMP, eu fiz um projeto de gestão de risco para a Copa do Mundo. Tinha que ser ISO 31000. E tinha que ter uma certificação da RSA que tinha que fazer um treinamento lá nos Estados Unidos, lá em 2013, lá antes de fazer o projeto, porque a Copa do Mundo era 2014. E aí, o presidente da empresa me mandou uma mensagem, sobe aqui. Eu falei, cara, se o presidente da empresa está me chamando, é muito bom, né? Porque se fosse ruim, o RH já tinha... o RH que chama. Aí ele falou, cara, tem passaporte? Tem. Já foi lá? Já foi e tal. Cara, arruma as coisas, vai para lá e tem que fazer isso aqui em um mês, tirar. Então, assim, a gente sempre teve essa corrida. E, por outro lado, é bom porque a gente sempre estava mantendo ali se posicionando como um profissional que tinha as qualificações, né? Por outro lado, tinha uma certa preocupação. Falei, cara, o que eu vou ser, né? Eu sou gerente de projeto, eu sou gerente de suporte, eu sou gerente de serviço, eu sou especialista... Bateu aquela crise. Lotus Domino. Aí, quando você especializa demais, chama o cara para ser gerente de pessoas. Aí, falou, cara, perde um excelente técnico e você não necessariamente ganha um gerente de pessoas, né? E as pessoas não aí, essa carreira Y, né? Eu acho que ela é relativa. Hoje, por exemplo, na Microsoft, valoriza-se muito o especialista permanecer na sua jornada, na sua carreira, como especialista. E tá tudo bem, e às vezes ele ganha tão bem quanto ou até mais do que um gerente de pessoas. E a pessoa que quer ser people manager, ela se desenvolve como people manager, tá tudo bem. Mas a gente estava ali, eu estava nesse conflito ali, então eu naveguei muito ali como people manager, especialista em alguma coisa, né? Então isso me credenciou em dado momento para falar assim, cara, eu preciso também agora, já que eu trabalho tanto tempo com o governo, por que não eu não ser um servidor público, né? E aí já comecei a estudar para concurso, logo o primeiro que eu passei ali foi em 2008, no MPU, passei já de primeira, falei, cara, que legal, já que eu passei no MPU, não vou aceitar e vou focar em outras coisas. E aí, né, porque na época não valia a pena para mim, né? E aí, tipo, meio que desisti e tal. Mas isso exigia, era uma pressão familiar ou você mesmo que buscava isso? Assim, em Brasília a gente, né, tem aquele negócio, né? Nasce, cresce, passa no concurso, financia o apartamento e morre, né? Então, tem esse ciclo. Aí e assim, não tinha pressão, né? Porque meu pai é português, comerciante, minha mãe de Minas Gerais veio de fora, então não sou nascido... filhos de servidores públicos, então não tive uma pressão muito grande. Legal. Por outro lado, pedia, né? A sociedade, a gente sendo de Brasília, ele fala, cara, vou pular do outro lado do balcão e tal, né? A relativa estabilidade, né? E aí eu passei no concurso lá em 2008 só para saber se eu passava mesmo, aí tirei o pé. Aí falei, cara, beleza e tal. Mas em 2015 a gente teve uma crise muito grande, não sei se vocês lembram. Então, assim, as empresas, elas tiveram um problema muito grave, né? E aí eu falei, cara, eu acho que é a hora de eu pular ali, né? E aí tava uma época começando algumas pessoas ali, por exemplo, a DataPrev estava falando ali de nuvem ali, enfim. Eu falei, cara, eu vou fazer esse concurso, fiz outros, né? Passei em vários desses na época. E foi onde eu entrei na DataPrev. Na época eu entrei como auditor interno, porque na época quando eu me especializei, eu fiz uma pós-graduação em auditoria governamental. Eu tenho MBA de governança, tenho MBA de gestão, eu fiz, cara, dezenas de certificações, então me especializei bastante. Mas essa em destaque, né, de auditoria governamental, me credenciou ali para ser auditoria interna. E aí trabalhei um ano lá e eu falei, cara, eu sou muito customer face, eu gosto muito de interagir. E quando você é auditor interno, cara, quando você entra no elevador, as pessoas param de falar. E param de falar, não olham na sua cara. E não te chamam pra churrasco, entendeu? E almoçar, você almoça sozinho, geralmente. Aí eu falei, cara, não sei se é isso, né? Mas enfim, já tinha feito muitos projetos bacanas, né, Theo? E assim, a gente sempre trabalhou com projetos de grande impacto e tal. E o que acontece? Eu vou te falar, essa sua transição do mercado que a gente atuava para o governo, uma galera, você sabe que muita gente ficou assim, cara, mas o Carlão, velho,
que o Carlão, governo, o cara que voa, ele tá em todos os projetos, é um bom profissional. E a galera ficou assim meio que sem entender, porque teoricamente você saiu do... você foi pro outro lado do balcão, né? Isso. Então aí foi isso, né? Porque quando eu entrei na Dataprev, na verdade era a minha porta de entrada para poder... Tava muito a questão do governo digital, tava muito latente forte, essa questão, né? E começo de nuvem. A época, quando eu terminei uma das minhas pós-graduações, eu queria ter feito ali um trabalho mais aprofundado. Na verdade, eu fiz ali meu trabalho de conclusão de curso, era o uso de nuvem no governo. Legal. Então, eu estava já ali 14, 15, ele já falava que isso aqui, cara, não tem como não acontecer, né? Pela internet, então isso vai acontecer de alguma forma. E eu falei, cara, eu preciso entrar ali porque... eu acho que isso vai acontecer. Mas na época eu tinha alguns trabalhos que eu já tinha realizado ali no MDIC, que foi bem sucedido, de corregedorias digitais, né? Então, na época ali, a gente pegou ali o Power BI, pegou o Teams e pegou ali na época o Flow, que hoje é o Power Automate, e a gente criou ali como se fosse uma esteira. Então, quando acontecia ali um processo ali de corregedoria ali, né, interno, ele automatizava isso e já permitia à época o trabalho híbrido. Aquela época ali, 2016 e tal, então foi um trabalho que deu destaque ali. E quando eu entrei, eu recebi o convite para assumir a coordenador geral de auditoria do DenaSUS lá, que é o Ministério da Saúde. Certo. Né? E aí eu fiquei lá e logo, né, sempre fazendo os painéis e aproveitando o máximo. E assim, né, cara, tem um professor meu que me ensinou quando eu comecei a fazer um mestrado, que eu não terminei, que ele falava assim da arquitetura espaguete, né? Cara, arquitetura espaguete, porque você tem um legado, ele é muito rico, mas, cara, isso aqui não dá para jogar tudo fora, não dá para começar tudo de novo, mas você coloca um barramento em cima e usa o que for necessário e você tem entregas rápidas aqui, né? E aí, levando isso em consideração, eu falei, cara, vamos pegar aqui, levei esse conceito, vamos usar o que é interessante aqui e vamos já trazer algumas visualizações e vamos fazer essas entregas incrementais, mas vamos começar a tomar decisão baseada em dados. E aí, rapidamente, a gente conseguiu ali, cara, a gente tem muita coisa que precisa arrumar aqui no nosso processo interno antes de estar auditando externamente. A gente tem que se auto-auditar aqui, né? Boa. Porque a gente precisa... Enfim, então, assim, na época eu já tinha feito alguns trabalhos. Esse de corregedoria digital foi um deles que se destacou, inclusive, na Microsoft, né? E aí eu já tinha feito um trabalho muito de adoção à época, né? Então, enfim, finalmente ali eu acabei em 2000 e... Logo, pouco tempo que eu já tinha assumido ali como coordenador geral, eu acabei surgindo uma oportunidade, uma vaga na Microsoft de Customer Success, que era um trabalho que eu já fazia antes mesmo de entrar. Então, quando eu entrei para o governo, né, e aí respondendo a sua pergunta, o pessoal tendo aquela modinha de falar assim, cara, eu vou tirar o ano sabático, né? Eu vou tirar um ano sabático. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu sou um cara de mercado, eu vou entrar, se não der certo eu volto. E assim, não com soberba, né? Mas com a segurança que fala, cara, eu vou tentar, se não der, não deu e eu vou voltar. E felizmente, quando eu tava lá, eu falei, tá, cara, mas eu vou voltar, mas eu quero voltar para uma coisa que faça muito sentido para mim. E aí, tocando gestão de risco, gerente de suporte, gerente pré-venda, comercial, essas habilidades multidisciplinares que eu construí ao longo da minha carreira, me credenciou, porque Customer Success não é um cargo, não é um departamento, não é um conceito que é composto de metodologia, de um departamento. Hoje, eu na área comercial, eu trago o Customer Success comigo, porque no final da história é o sucesso do cliente, né? Sucesso do cliente. Então, teve um processo e a Microsoft contrata professores para a área de educação, ela contrata médicos para a área de saúde e ela tem vários colegas da Microsoft que são servidores públicos, porque conhece profundamente, né? Então, eu nascido, criado em Brasília, trabalhando muitos anos em governo, me credenciou, conhecendo várias soluções ali do dia a dia, né? Essas demandas. E governo, né? É muito matricial, né, cara? Então, assim, cara, uma coisa que você faz aqui é muito replicável, né? Muito escalável. E, cara, aí me credenciou. Então, contei a história toda. Já podemos acabar o podcast. Beleza, vamos embora. Valeu, obrigado. Foi 2019 que você foi para a Microsoft?
2018? Pois é, aí em 2019 eu entrei na Microsoft e, putz, cara, legal, eu vou viver essa cultura Microsoft, né? Foi 10 de novembro, eu passei no processo. Dia 11 de dezembro, vou completar agora 5 anos. No dia do meu aniversário, inclusive. Opa, parabéns para nós. 11 de dezembro, isso aí. Não vou me esquecer. Por que eu tô te falando isso? Porque em determinados momentos, quando você estava na Lanlink e uma outra empresa também que eu não... Na Ingra Micro? Na Ingra, basicamente a gente fazia os mesmos papéis, né? Na época eu trabalhava na Abrasoft, inclusive um abraço aí para todo o time da Abrasoft, o time da Lanlink também. E a gente executava o mesmo papel ali, né? Uhum. E aí, quando foi ali em 2019, a gente se reencontra, né? Com a sua volta, muito aplaudida, né? Pelo mercado como um todo, porque era uma pessoa que... Porque pra gente que é do lado do parceiro, quando a gente se depara no fabricante, que é uma pessoa de mercado que conhece, a curva é menor. Uhum. Então, assim, a gente teve uma curva muito curta ali com você, porque você já entrou já acelerando. E o nosso foco era toda essa jornada de transformação digital. Uhum. E a gente começou ali, eu lembro, num projeto, num cliente, que acho que, salvo me engano, era a Polícia Federal, e você começou com essa pegada que você trouxe, né? Porque foi muito importante você estar do outro lado, porque isso te capacitou para poder entender ainda mais sobre as necessidades de negócio do governo e conseguir ser propositivo na questão das tecnologias para os órgãos públicos. E aí, qual foi um projeto que você destaca, assim, como que foi não digo um divisor de águas, mas que de muita relevância que você executou enquanto CSM para a Gov? Legal, Theo, é verdade. A gente trabalhou junto e esse projeto da Polícia Federal foi bem emblemático, cara. E super importante esse trabalho que você fez à época, porque em 2019 eu entrei, né? E aí a gente teve a pandemia em março de 2020, cara. Então, tipo, não tinha 4 ou 5 meses que eu entrei na Microsoft, eu fiz uma primeira viagem para fazer um treinamento lá em Bogotá, junto com alguns colegas. É um curso lá da ProSci, do Change Management. Ah, sim. Que é cara, sensacional. Isso é o curso, assim, cara, que muda, porque no final do dia é mudança organizacional. Sim. E quando a pessoa precisa mudar, passa por todas as etapas da mudança. Então, até pra gente... Inclusive, para você que quer fazer projetos de tecnologia, GMUD, gestão de mudança, ela é... Eu coloco assim como um dos principais pontos que você precisa se atentar além da tecnologia. Pois é. Porque sem uma gestão de mudança, o seu projeto tende a dar muitos desafios, né? Exatamente. Por isso que eu toquei nesse ponto. Por quê, Theo? A primeira etapa do processo de mudança é a etapa de conscientização. A pessoa, em qualquer ramo da vida, se a pessoa precisa mudar, a primeira coisa é a conscientização. Aí depois ela passa a ter o desejo, depois ela precisa ter o conhecimento, depois ela precisa ser medida a habilidade dela para saber se os indicadores dela estão realmente sendo sustentáveis, aquela mudança, e depois tem uma etapa de reforço. A etapa que você já tinha trabalhado na Polícia Federal, você já tinha conscientizado o pessoal que era importante o uso das ferramentas de colaboração e produtividade. E ele já tinha um desejo disso e ele já estava ali numa etapa de conhecimento. Por que eu contei essa etapa? Porque quando houve a pandemia, os órgãos que já estavam utilizando, eles tiveram um impacto menor. Foi ali que eu descobri a questão inclusive a própria Polícia Federal. E aí, então, a gente já teve um trabalho, né? Os clientes que teve essa adoção preliminar, né? Os early adopters, né? Que a gente chama. Eles foram beneficiados com isso, né? Então, acho que... Então, isso ajudou, de certa forma, o governo digital, né? Você vê que o Brasil ele acelerou fortemente ali, o governo digital durante a pandemia. E aí, eu acho que talvez um projeto que tenha se destacado ali... a própria Polícia Federal, por exemplo, ela estava fazendo oitivas por meio do Teams, por exemplo, né? Porque... Aí falando das etapas de mudança, né? Então você imagina um órgão que estava reticente a fazer mudança. Então estava inclusive na etapa de conscientização. Mas veja, da noite por dia a gente foi colocado compulsoriamente em teletrabalho. E aí, meu amigo, não tem conscientização, não tem desejo, foram colocados num momento de capacitação, de conhecimento. Então o que a gente teve que fazer de forma muito intensa? A gente teve que fazer muitos treinamentos. A Microsoft disponibilizou, salvo engano, foi 200 mil licenças para clientes de governo ali, por um período para eles poderem viabilizar o trabalho. Agora você veja, por meio de legal ali,
pessoas que não têm cargo de função, eles precisam bater ponto fisicamente, seja num sistema ou até num equipamentozinho, né? E, enfim, então teve vários desafios ali, mas você veja, né? Então a mudança ela é importante ser tratada ali de forma estratégica. E aí, baseado nisso, para você ver como é que a mudança é importante, eu acho que o projeto que mais se destacou e hoje ele ainda o governo, né, e a sociedade se beneficia disso, é o balcão virtual. Uau! O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que cria resolução para todo o judiciário do país, ele entendeu lá em fevereiro, salvo engano, 12 de fevereiro de 2021, ele criou a resolução 372, que fala basicamente os tribunais precisam em 30 dias adequar o atendimento, viabilizando o atendimento por videoconferência para as serventias, que são as varas ali, né? Uhum. Então, ao invés da pessoa pegar um carro, se deslocar, tocar a campainha, anotar ali, subir na escada, enfim, não podia, né? E aí ele viabilizou isso. Então, a gente conseguiu aí, à época na Microsoft, né, fazer um trabalho muito rápido ali de entender essa demanda, aterrissar essa resolução e compartilhar com nossos clientes essa oportunidade que eles tinham de ter esse apoio da Microsoft. A gente rapidamente conseguiu criar um instrumento que fosse seguro, porque até uma coisa é criar um link de uma reunião e colocar no site lá da organização, e a pessoa entra e sai. Várias pessoas entram e saem no mesmo link. Isso tem um problema de privacidade, de lei geral de proteção de dados, porque se você eventualmente coloca um documento ali e sai, e uma outra pessoa entra, ela pode estar acessando um documento ali de uma reunião que não poderia. E esse modelo de balcão virtual da Microsoft, ele gera uma reunião instantânea para cada reunião que acontece. Então, ele mantém ali uma coisa controlada. E mais do que isso, ele mantém ali, por exemplo, um painel para o gestor falar qual é a serventia, qual é a unidade que tem mais tempo de espera, que atende tempo médio de atendimento. E então, a gente ajudou não só a fazer o atendimento virtual, mas também a tomada de decisão do gestor. Falar, olha, aqui eu estou precisando de mais gente, aqui eu preciso de menos gente, aqui por que está demorando 17 minutos para iniciar o atendimento e aqui demora 3? Então, esse balcão virtual, na verdade, então, acabou a pandemia, é utilizado de forma intensa hoje, e não necessariamente por judiciário, qualquer órgão hoje, veja, né, enfim, empresa pública ou privada pode lançar mão de um balcão virtual. Exemplo, uma ouvidoria pode receber um pedido de atendimento de balcão virtual. Tanto é que, inclusive, não foi só tribunal, né, Ministério Público, alguns órgãos chegaram a implantar isso. Então, acho que o balcão virtual, né, esses serviços digitais foram muito beneficiados no período de pandemia. Então. Eu vejo também que o que eu até converso com o Theo sempre, que quando a gente fala de Microsoft, a gente fala da parte de segurança, que para mim é o diferencial maior, e quando se fala de Microsoft, esse atrela segurança. E aí nessa parte da pandemia aí, quando você precisava fazer adoções ali de soluções principalmente para governo, onde dados extremamente sigilosos, como o caso desse aí do balcão virtual, o beneficiário maior é o cliente por estar com esse respaldo de segurança, entendeu? Então, partindo dessa premissa de segurança, qual aí, claro que a Microsoft está atrelado a isso, o que você vê de maior impacto, assim, no seu discurso com o pessoal para ofertar alguma coisa de segurança, que envolva segurança no âmbito corporativo como esse? Perfeito. Hoje as pessoas têm, né, vários órgãos hoje têm o conceito já de trabalho remoto. Algumas pessoas trabalham de forma remota, de forma oficialmente remota, de trabalho híbrido, a questão de utilizar dispositivos pessoais para acessar informações corporativas, né? Então, você ter esses instrumentos que a Microsoft tem, né, de garantir que, por mais que você tenha um dispositivo pessoal, seja um computador, um tablet, um celular, que as informações corporativas, e tão somente elas, estão sendo gerenciadas pela organização, isso é uma camada de segurança fundamental para garantir esse modelo de trabalho que a gente tem híbrido hoje, né? Então, esse já é um ponto. E, na verdade, segurança são camadas, é igual cebola ali, né? Você vai criando ali várias formas. E aí enfim, a gente tem hoje, por exemplo, acho que um ponto importante aqui que a gente precisa destacar, trazendo agora mais para o presente, tem um estudo que fala que, da própria Microsoft mais recente, que fala que 75% dos empregados hoje
das organizações, das empresas, eles usam IA. Exatamente, esse era o ponto que eu ia chegar. Eles usam IA. Então, assim, se a organização contratou ou não, ele usa IA. E aí é um ponto, porque voluntário ou involuntariamente, aí até a questão ali de conscientização, da mudança, de você levar um discurso e a gestão de mudança, ela passa por conscientização, capacitação, comunicação. Então, você tem uma estratégia ali de pegar o usuário final e fazer esse trabalho com eles também, né? De, olha, existe uma ferramenta aqui institucional para você fazer isso. Esse tipo de atitude, eventualmente, você pegar um documento aqui e dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V ali numa ferramenta fria, uma ferramenta sua, não pode. Mas, enfim, vamos lá, mais do que isso. Uma coisa é falar que não pode e o usuário vai lá e faz do mesmo jeito. Vai fazer. Então, a gente tem hoje aí uma... É igual aquele que o Theo sempre fala, né? Não pode usar grupo do WhatsApp... Já tem o Teams, né? E todo mundo usa o grupo do WhatsApp. Mas, por exemplo, a gente tem o AI Hub, né, hoje, que aí já muda a figura, né? Então, se a pessoa copia um dado para fora, aí ele fala, você não pode copiar esse dado para fora. Essa URL você não pode colocar para fora. E aí, mais do que isso, ele tem um log ali de qual usuário, que dia, que hora, que tipo de conteúdo ele tentou utilizar para qual ferramenta de IA que não é corporativa. Então, aqui... traz uma segurança para a organização de saber, olha, o que é institucional é isso, esse tipo de documento não pode, mais do que isso, eu tenho visibilidade do que está acontecendo. E olha que legal, essa parte de segurança, porque a gente entra exatamente nesse ponto aí, que é essa transformação digital no setor público utilizando as inteligências artificiais atualmente. A gente participou em São Paulo do Microsoft Training Day AI, que foi acho que mês passado, se eu não me engano. E lá eu consegui ter essa visibilidade do quanto a Microsoft está levando a questão de segurança para a IA e dando muito mais esse respaldo para os clientes no final, principalmente para governamentais, né? Como você bem falou, todo mundo está utilizando o AI ali dentro da sua companhia, mas esse tráfego de informações tem que ter toda uma governança de dados e tudo mais, que faz parte, claro, do técnico de segurança da companhia. Mas um ponto interessante é essa mensuração de o que pode estar sendo vazado e quem está tentando vazar isso, quem está utilizando. Na ocasião, a gente participou de uma palestra de segurança com AI. A pessoa fazia uma requisição pelo celular, porque hoje, com a utilização do Copilot, que é o nosso assistente de inteligência artificial da Microsoft, você consegue fazer utilização disso no próprio celular. E aí você conseguia lá, por todo o monitoramento de segurança da Microsoft, você conseguiria fazer com que a pessoa recebesse essa flag, essa mensagem, você não pode fazer essa requisição porque isso é um dado confidencial, e aparecia para o gestor quem fez, a hora que fez e quando fez para o tipo de aplicativo, entendeu? Isso. Então, eu vejo uma sofisticação e muito na vanguarda ali da segurança com AI e aproveitando de todo o background de segurança da Microsoft. Ou seja, todo o background que eles já têm ali de fazer esse tipo de governança de dados, esse tipo de políticas tanto para governos quanto para empresas privadas, que fazem com que todo esse conglomerado seja um ecossistema muito conciso e seguro, né, para estar utilizando. E aí a gente começa já a entrar nesse aspecto de AI. Como você vê hoje a AI mudando ali o ecossistema dos seus clientes? Você viu que eu criei um monstro, né? Felizmente. Né? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem interessante e ela é bem ampla, né? Então, assim, eu posso dar um exemplo, por exemplo, no judiciário. O judiciário hoje tem 83 milhões de processos aguardando serem julgados, né? E aí o conceito, eu acho que o desafio aqui é que as pessoas pensam assim, o chat GPT ou o Copilot ou a IA generativa vai resolver o problema, e muitas vezes pensam que é alguma coisa plug and play que coloca ali e se não resolve fala que tá alucinando, que aquilo ali tecnologia não funciona. E aí se a gente analisar bem, é que a IA ou a tecnologia, ela é só o meio para alcançar. E aí, com uma quarta aqui, que é conectando tecnologias e pessoas, na verdade, aqui o protagonismo são das pessoas e principalmente das áreas de negócio. Mais do que isso no judiciário, são as áreas finalísticas. Então, o protagonismo todo, hoje,
é da área finalística, que conhece profundamente seus negócios, porque eventualmente quem vai julgar ali, né, é o magistrado, ele que sabe as perguntas, ele sabe os critérios, ele sabe a fundamentação jurídica. E aí, se não usar a IA da forma adequada, dentro ali de um ground ali, né, de um conjunto de dados ali que foi treinado para fazer aquilo ali, eventualmente o resultado não pode ser que não seja o desejado. Então, por exemplo, se você colocar a IA lá para poder usar a internet como uma fonte de informação, para poder olhar a jurisprudência de forma geral, você pode estar gastando muito recurso e não obter o resultado. Então, por exemplo, se você... Hoje tem instrumento, por exemplo, se você chegar para a IA e falar assim, bom dia, você não precisa usar o 4O para responder isso. Você pode usar o Mini, pode usar até um outro modelo para responder isso, né? E aí você deixar o 4O e outros modelos para poder responder. Tem um estudo lá que eu esqueci aqui a fonte agora nesse momento, mas ele tem uma curva de sino que ele mostra o nível de inteligência das IAs gerais ao redor do mundo. É da Suíça esse estudo. E mostra que a grande maioria das IAs estão no nível de inteligência equivalente ao do ser humano ali, que é o QI é de aproximadamente 100, no Brasil é 80 e pouco e tal, mas o 4O, ele já passou do nível de 120, então ele está ali considerado entre os 5% mais inteligentes do mundo, mas ele está sozinho, ele está dando 3 voltas na frente do segundo colocado, né? E aí o preço está inversamente proporcional, então enquanto está barateando, está acelerando, mas no final do dia, se não fizer um trabalho muito aproximado da área de negócio, entender profundamente qual é o escopo, entender a demanda e fazer um trabalho muito profundo, as coisas não acontecem da forma desejada. O Gartner premiou agora no mês passado o TJ Paraná como segundo lugar nas Américas que fez um projeto baseado na solução da Microsoft, desenvolvido junto com a STI, junto com a área de inovação, em parceria também com a Microsoft, ganhou a nível de Américas pelo Gartner como uma solução mais inovadora para a jurisprudência em âmbito do judiciário. Então a gente vê que tem soluções de altamente escaláveis, mas elas precisam ser aprofundadas, elas precisam ter um estudo, não é plug and play, você vai, aponta que a API, e assim, muitas vezes o pessoal confunde, eu vou colocar ali o Copilot, eu vou comprar a licença e quer que todos os problemas do judiciário se resolvam. Não funciona assim. Então, eu acho que usar a estratégia, né, tanto a área de negócio quanto a área de TI, entender que isso é uma jornada, que você tem entrega, sim, de rápido para as áreas meios, até para a área fim, mas você tem coisas que são de médio e longo prazo, de complexidade, isso trabalha em ondas e jornadas, né, horizontes de curto, médio e longo prazo, as coisas não vão acontecer, né? O pessoal tá cedível, fala, tá vendo aqui o gráfico, né? O Facebook demorou tanto tempo, a internet demorou tanto tempo, mas tá aqui, ó, a IA, né? Aí o pessoal, então beleza, então semana que vem eu quero resolver. Tá tudo resolvido. Então acho que... Eu penso o seguinte, eu tenho sempre uma preocupação, a minha preocupação em todos os projetos de tecnologia que eu vou fazer, não é nem com a tecnologia, é com o usuário lá na ponta. Porque todas essas preocupações, e assim, são louváveis todas as preocupações com relação à parte de segurança, uma implementação segura dentro do órgão, porque essa minha premissa eu uso desde no meu background lá atrás, quando a gente fazia a adoção de OneDrive. Trabalhar a questão de segurança. Então, eu trabalho alguns steps dentro do cliente, que é primeiro, o time de TI, como é que nós estamos em relação à segurança? Fazer um duplo check ali para poder saber se todas as políticas estão implementadas, o que tem nessa parte de categorização dos dados, para poder fazer toda essa parte de adoção da ferramenta do Copilot, por exemplo. E aí, no segundo step, trabalhar toda a conscientização do usuário. Porque assim, se eu chego para o usuário, que é o caso que o Daniel bem citou, porque assim, nas minhas palestras de adoção de tecnologia Microsoft, a primeira pergunta que eu faço quando eu vou falar sobre Teams, eu pergunto, quem aqui tem grupo de WhatsApp no trabalho? Cara, mais de 50% levanta a mão. Mas o porquê que eles ainda têm grupo de WhatsApp no trabalho?
É porque não foi explicado para eles o que tem a tecnologia do Teams que não justifica mais eles estarem utilizando a ferramenta do WhatsApp. Só que se eu chego para o usuário e falo para ele, cara, a partir de agora você não vai mais usar o WhatsApp, você tem que usar o Teams. Meu amigo, não vai resolver. Você tem que mostrar para eles e trabalhar toda a parte de conscientização para que ele mesmo chegue e fale assim, a partir de agora a gente não usa mais o WhatsApp, a gente usa o Teams. É a mesma estratégia que eu estou falando em relação ao Copilot. Se eu chegar para o usuário, a partir de agora você não usa mais o Copilot, não usa mais o ChatGPT, ou seja lá qual for, você tem que usar o Copilot, o cara não vai usar o Copilot porque ele já está habituado a utilizar o ChatGPT, que foi o primeiro que ele teve acesso. Então, mostrar para eles o porquê da utilização do Copilot, porque o Copilot ele vai ter toda a parte de política de segurança, que já foi o background já executado pela TI, e aí eu costumo dizer para a TI que nesse ponto a gente é um personal endomarketing da área de segurança. Então, o CISO conta com a gente que a gente vai levar o seu discurso para lá, mas a gente vai levar o discurso como um discurso de negócio, de conscientização e não de imposição, que eu acho que muitos times pecam nessa questão da parte de segurança, na imposição, sem fazer um trabalho de explicação e conscientização do usuário. E aí, o segundo se utilizar de toda a inteligência de dado que já tem dentro do próprio ambiente. Porque a segunda coisa que eu faço, a pergunta que eu faço é como é que nós estamos no uso de adoção do OneDrive, do uso da adoção do SharePoint, já migramos toda a parte de File Server, que tem cliente que fala assim, não, eu estou querendo comprar Copilot, eu falo assim, e aí, já está usando, como é que está o SharePoint? Não fiz nada. Eu falei, não. Então a gente tem que fazer um trabalho aqui antes para poder se tornar rica a experiência do usuário. Eu tenho que fazer com que o usuário olhe para a ferramenta do Copilot e ele, uau, eu quero usar o Copilot. Porque no final das contas não é tão somente a questão de usar ou não a tecnologia, é de você proporcionar para o usuário uma segurança e trazer para ele uma informação que esteja debaixo de todo um aparato de lei, principalmente nessa parte de Lei Geral de Proteção de Dados, e ele ter a segurança de falar assim, eu posso fazer que eu não estou infringindo nenhuma regra. Uma coisa importante, visto dessa parte de você está trazendo a conscientização para o teu cliente, principalmente para a parte de governança, que eu acho, é o exemplo que eu sempre uso com o Theo. Alguém da ouvidoria ou alguém que trabalha com o público está fazendo requisições ali de informações num ChatGPT ou se não em qualquer outro mais público, assim, mais geral. A diferença e a conscientização para utilizar o Copilot é quando você fala que a sua pesquisa, o seu prompt, a pesquisa que você vai fazer para dar uma ouvidoria para um público, ou seja, um cliente final e tudo mais, ela vai estar abraçada com todos os documentos do governo, da plataforma do governo, entendeu? Porque eu tiro uma opção lá de web content e coloco só dentro do meu universo, do meu ecossistema, e a informação que eu estou recebendo não é da internet, é tudo que está validado. Sim. E aí você coloca para o jurídico, você coloca para outras áreas. E aí eu levanto a bola para ti para entender como você vê que a Microsoft está atuando hoje em dia em termos de conscientização do público dessa tecnologia que é nova, que todo mundo quer para ontem, mas que existe, eu ainda vejo, por ser muito nova, e claro, eu faço inúmeros cursos para isso, mas eu ainda vejo que a galera precisa de muita conscientização de o que poder usar com Perfeito. ela. Como é que você vê isso? Eu vejo que hoje a gente mostra de forma bem mais consolidada e visual. Hoje a gente tem um homepage, assim, né? Como se fosse ali uma tela só, onde a gente mostra uma mandala que a gente tem os sabores de Copilot que a gente tem. Ah, tá vendo Copilot? Copilot você tem para trabalho moderno, Modern Work, então você tem no Teams, no Excel, no Word, no PowerPoint, mas você tem Copilot para a parte de desenvolvimento, você tem a Copilot para a parte de low code, você tem Copilot para a parte de dados, você tem Copilot para a área de segurança. Então a gente mostra esses sabores que tem de Copilot. Isso são Copilots. O que não é Copilot? Cara, se você tem alguma coisa que não se enquadra aqui, você tem o Azure OpenAI. E aqui você pode completar essa solução. Vou te dar um exemplo. Olha, eu não tenho dado classificado, mas eu preciso tramitar dados. O que eu posso fazer? E aí, quando a gente está falando IA, o pessoal está usando muito IA generativa como sinônimo de IA.
E aí a gente tem, na Microsoft, a gente tem um AI Garage, é um evento sensacional, a gente já fez para alguns órgãos, é uma coisa que a gente traz à área de negócio. Já sabe por onde que eu vou, né, Otão? AI Garage. O AI Garage é sensacional, porque a gente faz com, por exemplo, vou pegar uma área de ouvidoria de um órgão. E a gente faz uma parte de letramento na parte da manhã, a gente mostra os superpoderes da IA, e tem 50 e poucos poderes da IA, 50 e poucos poderes, né? Então, cara, isso aqui, text to speech, então ele vai pegar o texto e vai transformar em fala, vai transformar fala em poder. Esse aqui é o de automação, esse aqui... Então, assim, vamos lá, eu não tenho dado classificado, mas eu tenho um problema de privacidade, de lei geral de proteção de dados. Você precisa usar... vamos pensar aqui agora que eu vou precisar aqui sempre pensando aqui, né, de IA generativa, pensando, cara, tem um serviço lá no Azure, que é um serviço de anonimização de dados. Então ele fala assim, o dado que é pessoal, ele já pega lá nome, CPF, alguns dados que é pessoal, ele já anonimiza aquilo ali e tramita o documento, independente de qual órgão que vai pegar, ele já vai pegar aquele documento já anonimizado. Então ele vai tomar a decisão, ele vai sair do conteúdo sem expor o dado de uma pessoa, porque muitas vezes quando uma pessoa faz um pedido de uma reclamação na ouvidoria, ela até de forma involuntária, o cidadão, ele acaba colocando a informação dele lá para cima, e aí o órgão que acaba tramitando, ele acaba eventualmente criando esse desafio interno de ficar tramitando documento. Então, assim, eu acho que a Microsoft está fazendo esse trabalho de AI Garage, cara, é muito legal. Então, a gente tem, eu, por exemplo, que cuido de governo federal, a gente já está fazendo como se fosse uma caravana mesmo, e ela não é virtual, é presencial, é um dia, a gente faz todo um letramento na parte da manhã, a parte da tarde a gente trabalha com os cards dos superpoderes, traz os desafios de negócio, no final do dia sempre sai, os grupos, 5, 6 grupos, sempre saem ali com seus desafios e com seus pilotos já endereçados, baseado naquele instrumento. Então, além do letramento, já sai com algo tangível, porque todo mundo quer fazer alguma coisa com IA, mas vem cá, qual é o problema que você quer resolver? Você quer usar IA? Porque o pessoal, o que você quer fazer? Tá lá no meu planejamento estratégico, eu quero usar o IA. Mas o que você quer fazer com a IA? Uhum. Então, você tem que saber... eu acho que acompanhar o cliente nessa jornada, nesse primeiro passo, porque tem esse ato entre... Tá aqui o meu problema, tá aqui a IA generativa, mas a gente precisa, nós, como provedores aí de conectar pessoas e tecnologia, né? A Microsoft que empoderar cada pessoa e cada organização alcançar mais. E o nosso papel aqui a gente sabe a tecnologia, a gente conhece o cliente, a gente precisa ser esse elo para poder fazer essa jornada mais fluida. Então, acho que é isso por aí. Carlão, vamos lá. Você já teve dos dois lados do balcão, então você conhece os desafios do setor público, você conhece as tecnologias, e o que o Carlos, aí é o Carlos mesmo, o que você enxerga como desafios e oportunidades de tecnologias para o setor público? Seja IaaS, PaaS, o que você enxerga como oportunidade de melhoria para o setor público? Então, eu acho que esse que é o ponto, né? Tá todo mundo falando de IA e preocupado, né? Quanto que vai custar? Eu não sei dimensionar, eu não sei se esse é o caminho. Então tem um momento de novo, né? De muita insegurança. E aí, então, a gente quer ajudar numa jornada. E aí tem uma questão orçamentária que hoje o governo, eu trabalho com orçamento, né? E aí eu preciso saber quanto que eu vou gastar e ao mesmo tempo ele quer fazer alguma coisa pequena e ele não sabe ainda todos os desafios que tem. Então acho que a questão aqui de desafio / oportunidade ele não sabe ele não sabe todo o potencial, ele nem sabe todos os desafios que tem. Tem uma preocupação de como é que ele vai controlar esse custo. Ele sabe que isso E qual é o ponto, né? Quando a gente é da iniciativa privada, a gente tem um ROI que é assim, cara, eu preciso... Essa conta fecha aqui de forma muito mais tangível, né? Tipo, eu posso mandar embora 4 pessoas porque eu substituo isso aqui. Eu tenho ROI tangível. O governo é mais complicado. O governo é o seguinte, como é que você vai garantir que... tangibilizar que a satisfação do cidadão para, por exemplo, lá no Fala BR vai melhorar de 83% para 95%. Qual é o ROI disso em cima de um contrato que vai consumir com IA generativa? Então, criar esses KPIs
tem sido um desafio, e aí os órgãos que têm mais um nível de maturidade, por exemplo, o TCU, que já tem lá o chat TCU, que criou até o Copilot TCU, que tem sido vanguarda, que tem compartilhado, inclusive, o código-fonte com outros órgãos, né? Então, eles têm buscado ali instrumentos para poder deixar isso mais tangível na conta de ROI. Então, eu vejo que tem essa questão, desafio, oportunidade de chegar no ROI, porque no final do dia o governo não tem cunho financeiro, ele tem melhorar a satisfação, diminuir segurança pública, aumentar a segurança e diminuir a criminalidade, o judiciário, né, ser mais justo. Então, tem outro objetivo. É o outro lado da prisma, né? É diferente do privado. E o Carlos Augusto? Como ele usa hoje a IA? Ele se usa para quê hoje? Cara, eu uso o tempo todo, né? Eu uso o tempo todo e eu uso a IA e assim, quando a gente usa a IA, eu não uso a IA só generativa, eu uso a IA para todas as coisas, né? Então, assim, vamos lá, mas vamos falar aqui no dia a dia. O Copilot eu não vivo sem mais, né? Tipo, muito normalmente a gente tem... Ele fala bom dia, Carlos Augusto, ou bom dia, Carlão? O meu fala bom dia, careca. Olha lá, tá vendo? É por isso. Pois é, eu ainda não cheguei nesse nível de intimidade, não. O meu ele já abraça. Mas então, eu ainda não cheguei na vibe lá de dar 2 tapinhas e acender a luz, baixar as persianas e tal. Eu tive a cara de pau. Mas não foi por Eu tive a cara de pau. Eu tive a cara de pau de chegar pro meu Copilot e falar assim, Copilot, que dia que você irá discordar de mim? Porque todas as ideias que eu colocava ali para poder ele enriquecer, ele validava. Eu falei assim, que dia que você vai discordar de mim? Você está preparado para isso? Estou sim. Então, toda vez que eu tiver uma sugestão, eu posso colocar, eu falo assim, deve. Nesse nível. Cara, a gente usa, né, cara, assim, desde, né, daqueles assistentes lá, de casa, né? Sim. E assim, mais corporativamente ali com o Copilot, né? Esse lance de resumir reunião para mim é super importante. Essa parte inclusive da Microsoft, que tem muitos guidance, né? E a gente sempre buscando ali, né, fazer as coisas compliant com a organização, né? Então a gente sempre faz esse trabalho de forma muito... de muita precisão, e sempre a gente está fazendo uma validação, né? Porque muita informação, é uma empresa muito grande, somos 200 mil funcionários ao redor do mundo, e a gente, cara, será que essa aqui é a última versão? Então eu falo, Copilot, só para validar esse processo aqui, então assim, já traz a fonte, traz a linha, então a gente traz essa tranquilidade, né? Então vários processos que são processos que são relativamente complexos, que ele traz isso de uma forma... Cara, 2 parágrafos assim, aí se eu quiser dou duplo clique lá, cara, isso aqui me resolve. Então, assim, no meu trabalho, no dia a dia que tem que fazer tomadas de decisões, que muitas vezes estão parados ali por instrumentos que são relativamente complexos, para mim traz uma segurança, uma tranquilidade e até uma agilidade para tomar decisão. Então, assim, cara, para mim é muito interessante. Cara. E quanto a transbordo, Carlos, porque assim, eu já falei isso pra você, eu acho você uma baita de uma mente brilhante. A gente tem uma jornada de trabalho bem grande aí juntos, aí trabalhamos em diversos projetos e eu sempre prezo muito pelo transbordar, sobre como que a gente pode impactar de forma positiva a vida das pessoas. E aí um belo dia eu tava ali navegando no seu LinkedIn e eu vi que você está participando de um programa de mentoria. Como é que é isso, mano? Cara, uma coisa que eu aprendi, que a Microsoft me ensinou e que é uma coisa sensacional, cara. Quando a gente fala empoderar cada pessoa e cada organização alcançar mais, é uma coisa, cara, muito bonito, né? E assim, no final do dia, ela sempre conecta com tudo quanto é tipo de organização. Mas a gente tem uma pegada muito forte, cara, muito forte, de filantropia, de impacto social. Por exemplo, lá no AI Tour, lá que teve... Agora, no mês passado, quando teve o Satya Nadella, ele anunciou 14,7 bilhões de investimento em IA no Brasil para os próximos 3 anos. Cara, animal, né? Mas, cara, 5 milhões de brasileiros que serão treinados em inteligência artificial de letramento. Então, se você entrar lá no Ministério lá a Escola do Trabalhador 4.0, você entra lá com parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego. Você entra lá, faz todos os cursos de Office. Faz toda a parte, o cara que zero custo, zero, pessoa conhece do nada, do zero. E aí a gente sempre é fomentado a fazer esse trabalho filantrópico, de transbordar, de fazer essas coisas. Então não é de hoje, tá, Theo? Então a gente sempre teve isso, né,
dos ciclos, né? Do impacto. Cara, o que você está fazendo para você, o que você está fazendo para os outros e o que os outros estão fazendo por você. Esses elos, eles sempre se conectam, porque no final do dia a gente precisa, né, deixar um legado, a gente precisa transbordar. E isso foi legal, porque foi onde que as coisas encaixaram depois de eu ficar nessas aflições, né? Cara, o que eu vou ser e tal. Eu falei, cara, tá aí, meu propósito é modernizar serviços governamentais. Ponto. Eu já sei o que eu quero fazer na minha vida. Fica mais leve depois, né? Pronto, tá bom. É isso que eu quero fazer. E aí eu fiquei, cara, é legal. E agora que eu já sei o que eu vou fazer, eu vou ajudar uma galera. E desde que eu entrei, sempre a Microsoft tem parcerias com institutos. E aí, cara, direto pinta, cara, tem isso aqui. Fala, cara, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Aí, uns 3 anos, eu conheci o Instituto Joule. E eles fazem um trabalho, cara, sensacional. É um trabalho de mentoria com jovens. E aí, cara, fiz uma primeira rodada. A gente faz mentorias ali, 5, 6 encontros. 5, 6 encontros com... Faz como se fosse um matching, sabe? Eles baseado... Cara, quem quer? O Carlão, tantos anos, tal, né? Ele faz um matching lá. E aí pega um jovem, geralmente o que está em estado de vulnerabilidade, ali de 14 a 20 e poucos anos. Então, você não pega uma situação assim, sabe? Simples, sabe? De resolver. Senão a pessoa não vou fazer uma reunião no Teams com a pessoa dessa. Muitas vezes é uma reunião de WhatsApp, muitas vezes com câmera fechada, muitas vezes não funciona nem com telefone direito, porque não tem conectividade. Então, assim, é um aprendizado. Eu aprendo mais do que eu ensino, na verdade, né? E aí, cara, eu fiz a primeira rodada, fiz a segunda, aprendi bastante com isso, sabe? Teve uma época, uma ocasião que um jovem queria que eu fizesse uma mentoria muito forte dentro de uma rede social que fazia um negócio de monetizar e eu não sabia ajudar e ao mesmo tempo eu falei, cara... E aí eu tentava ali de alguma forma ajudar, mas assim, não aquela aflição, porque ele tava fissuradaço no negócio, assim, lá na... deep, assim, no negócio e... Enfim, mas foi um aprendizado e eu espero ter deixado a colaboração. E aí, mais recentemente, esse Instituto Joule, ele tem sido tão interessante que ele abriu uma turma excepcional agora chamada Conecta 16, a gente está aqui no 16 coincidentemente, e aí ele abriu mais uma turma, agora para dezembro, foi excepcional, eu não teria, mas no sucesso todo, ele abriu mais uma turma agora em dezembro. E aí convocou, cara, várias pessoas, né? E eu me voluntariei, né? E eu fui, enfim, você também passa por um processo seletivo, né? Então, falou, pô, Carlos, legal, você tá escolhido aqui com uma mentoria e foi escolhido com uma jovem lá da Bahia, que mora em Minas Gerais, ela tem 20 anos, ela começou a fazer economia, mas ela não tá a fim de seguir economia e eu já fiz a primeira rodada com ela, e geralmente a primeira rodada a gente aprende bastante, sabe? O Instituto super ajuda a gente tem a flexibilidade do Theo ser o mentor e deixar o DNA do Theo, e ele dá um guidance para você, mas você fica leve para poder seguir. Mas é legal, cara, assim, porque te dá um caminho das pedras, né? Não fica reinventando a moda e você, tipo, às vezes, né? Então, assim, primeira questão você sempre busca o propósito. Cara, você tem que falar de análise SWOT com um jovem que não sabe, sabe? Você tem que falar... Não teve acesso a esse informação. Pega um papel e uma caneta aqui. Pegou. Risca aqui, ó. Risca na vertical. Agora risca na horizontal. Coloca aqui, ó, suas forças. Canto superior esquerdo. Escreva forças aqui. Agora coloca aqui do lado direito, coloca aqui, ó, fraquezas. Agora você coloca aqui embaixo, aqui, ó, oportunidades e coloca ameaça. Agora vamos falar aqui, quem é você? O que você gosta de fazer? Quem você E aí começa a fazer uma análise SWOT com a pessoa. Aí beleza. Depois vamos falar aqui de valores. Então a gente cria como se fosse para ela, primeiro um propósito, e é super difícil, foi descobrir meu propósito, entendeu? Bem... recentemente, bem assim, tem 6, 7 anos. E a pessoa de 20 anos, cara, como é que vai saber de propósito? Mas a gente começa a tatear isso, porque no segundo encontro, a gente vai falar de hard soft skills, sem falar de hard soft skills. Ó, você vai precisar treinar. Você vai nivelando a pessoa, né? Você vai precisar fazer treinamento de inglês, porque se você quiser... Eu tava falando para a menina, você pode ser o que você quiser, você pode ser ministra da economia. Aí ela começou a rir, você pode ser, sabe? Eu duvidava que eu poderia estar hoje trabalhando na Microsoft, sabe? Hoje eu trabalho na Microsoft, pô, que legal, mas assim, eu duvidava com 20 anos, trabalhar na Microsoft. Cara, você pode... Só te contar, deixa eu fazer um mexão aqui então, ó. Sabe o que ele tá falando? Identidade. Então tá aqui meu livro,
adquira também para você que está assistindo. É isso aí. Não, então, para finalizar, cara, e assim, é um aprendizado mútuo. E aí, ao término cada rodada, você preenche um formulário para o Instituto para dar feedback. O mentorado dá feedback, o mentor dá feedback e aquela feedback 360. Então, assim, é um ciclo virtuoso, sabe? Então, cara, tô super feliz, deixando o meu legado, aprendizado e muito bacana, cara. É sobre transbordar. Transbordar, Daniel. Daniel, tem alguma pergunta que você esqueceu de fazer para o nosso convidado? Cara, então, o que você achou do seu primeiro podcast, cara? Pô, presencial aqui, pô, sensacional. Ainda mais que vocês me sentir super à vontade. Cara, o podcast, vou ficar suando pra cacete e tal. Mas aqui a temperatura tá boa, o café tá bom, a água tá boa, a galera tá do bem aqui com o Theo, cara. O Daniel, eu sou fã aqui e o Theo aqui, bicho, eu sou mais fã do que ele é de mim, eu sou dele. Então, é um tema que eu tô numa certa relativa zona de conforto. Se a gente for falar de outras coisas aqui, pintura em xícaras, talvez eu dou uma tremida aqui. Mas, cara, obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto aí, cara. Carlão, hoje a gente falou sobre tecnologia, nós falamos sobre propósito, né? Porque eu acho que essa questão da clarificação do propósito, os nossos aconteceu mais ou menos na mesma época. Então, inclusive hoje, conectando tecnologias e pessoas, isso faz parte de um propósito. Então, hoje a gente não tem missão, visão e valores dentro da companhia, a gente tem o nosso manifesto. E hoje, com o teu propósito clarificado, o que você poderia deixar de conselhos para as pessoas que querem seguir a carreira de tecnologia, cara? Eu duvidei atrás ali se tecnologia valeria a pena. E eu falei, cara, eu acho que eu seria um advogado bacana e duvidei, sabe? Dentro da área de tecnologia eu fui navegando, fui pivotando e as coisas deram certo no final. Eu vejo que não necessariamente a pessoa precisa fazer tecnologia. Uhum. Ela pode fazer. E eu acho que onde a pessoa inova, onde que a pessoa vai se achar, é quando ela conecta 3 ou 4 coisas a mais. Você gosta de tecnologia? Gosta. Você gosta de educação física? Você gosta. Você gosta de trabalhar com pessoas? Gosta. Você gosta de gráfico? Gosta. Então, vira Customer Success, uma rede de academia e tá tudo certo. Então, a tecnologia não tem como fugir, mas não necessariamente a pessoa pode deixar de fazer alguma coisa que ela gosta para estudar a tecnologia. Você gosta de matemática, você gosta de ciência de dados, você quer ser a pessoa que vai trabalhar ali igual a fera do Jonathan, né? Você vai ser o cara ali, mas você pode trabalhar na área de marketing, você pode trabalhar na área de economia, você pode ser um juiz e você tá trabalhando ali com a inteligência artificial ali para te ajudar a minutar ali uma tomada de decisão e deixar o legado para a justiça. Então, eu deixo o conselho assim, gosta de TI, segue o caminho. Você olha as suas fortalezas, sempre conecta com a tecnologia que você vai ter inovação, vai ter um produto diferenciado, vai impactar na vida das pessoas. Maravilha. Esse camarada aqui tem muito para ensinar para vocês. Então, onde que as pessoas te acham nas redes sociais? Cara, no LinkedIn é Carlos Augusto. Uhum. Então, linkedin.com.br/in/Carlos Augusto. E eu não sou muito blogueiro ali do Instagram, mas CAJ Marques é meu Instagram, CAJ Marques. Se vocês querem acompanhar a jornada do Carlos no Instagram, é sensacional, porque a esposa dele colocou ele na linha. Hoje ele está fitness, então não deixe de seguir ele no Instagram. Dá as suas redes aí pro pessoal também, já que você é famoso agora. Já que eu sou famoso agora, você pode me encontrar como @DanielBamos e eu vou colocar os seus links aqui, tá? Na legenda, para ficar bem mais fácil pro pessoal aqui. E pode encontrar todo o material da Quad Tecnologia em @Quad Tecnologia no Instagram e @Quad Tecnologia no YouTube, porque nós estamos no YouTube. Até que enfim. Pessoas, eu agradeço vocês por estarem aqui conosco com esse maravilhoso ser humano que é o Carlos Augusto. E continuem nos seguindo aqui nas nossas redes sociais e até o nosso próximo QuatoCast, o podcast da Quad Tecnologia.